Graça e paz, querida igreja, meus amados irmãos, Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, Ele controla a história da nossa vida, Ele controla o universo. É por isso que nós descansamos, é por isso que nós confiamos. Vamos orar nesse momento, quando damos início a mais um culto no nosso lar, mais um momento de reflexão na palavra do nosso Deus. Vamos orar. Pai amado e santo, Deus soberano em todas as coisas, Deus que dirige o universo, nós confiamos em Ti, nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas estão debaixo do Teu controle. Por isso que nós não desistimos, é por isso que nós não desanimamos. E nesse momento, ó Deus, eu quero colocar diante do Teu altar as nossas vidas, a vida do Teu povo, aqueles que sofrem, aqueles que choram, aqueles que estão tristes, aqueles que estão doentes. As expectativas, ó Deus, é a da cura, a expectativa da restauração. E só o Senhor pode fazer isso por nós. Portanto, ó Deus, nós nos entregamos nas Tuas mãos e confiamos nos resultados da operação maravilhosa, da ação e do poder do Senhor no universo. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Vamos ouvir nesse momento um cântico, meus irmãos. Quero
Queridos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque, ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação, direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém e amém. Amados, quando nós olhamos para esse texto, capítulo bem pequeno do livro do profeta Isaías, capítulo 12, o que nós encontramos aqui nesse texto se trata de um cântico de louvor. Isaías parece que está aqui recitando um cântico de louvor que nós estaremos cantando à luz da interpretação do profeta, será entoado por todos nós, o povo de Deus, quando Jesus, o Cristo, o Messias, finalizar, cumprir, encerrar a sua missão. E eu quero crer que, de fato, nós estaremos cantando esse cântico glorioso, alegre, bonito. E esse texto, o recitar desse cântico glorioso, ele traz duas coisas importantes para a nossa vida, duas lições extraordinárias. A primeira delas é quando Isaías fala, então, que nós temos que agradecer ao Senhor. Então, a primeira parte, do versículo 1 ao versículo 3, a ideia do profeta Isaías é fazer com que o nosso coração esteja, portanto, se enchendo de gratidão e se rendendo a Ele com louvor, louvor de gratidão, por dois motivos. O primeiro motivo dessa gratidão que Isaías, então, nos considera aqui, era a de que Deus estava irado com o povo, aí no versículo 1, mas agora o perdoou. Então, gratidão pelo perdão dos pecados. Deus se manifestou como um Deus irado, como um Deus furioso, em decorrência do pecado, mas agora Ele nos perdoou. E o segundo fato aqui é em relação ao testemunho ao mundo, em testemunho àquilo que o mundo precisa entender, que Deus é salvação, que o povo confia, que Deus não teme nas mãos dele, que nós confiamos. Então, esse testemunho ao mundo, o povo de Israel louva no presente, louvará por aquilo que Deus fez, e isso vai se tornar um testemunho grandioso na presença de Deus e entre todas as nações. São duas coisas importantes que nós aprendemos aqui nesse texto. Mas eu quero, aqui nesse texto, à luz de um só versículo, que é o versículo 2, e o versículo 2 chama a nossa atenção para as coisas atuais na nossa vida e de que maneira nós devemos nos posicionar, como deve estar o meu, o seu, o nosso coração neste momento. O versículo 2 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Olha que palavras bonitas, olha que expressões maravilhosas
nós encontramos aqui ditas pelo profeta Isaías, aqui nesse versículo 2. E quando a gente então, não que nós queremos tirar esse texto, né, do contexto que ele foi escrito, mas eu quero aplicar exatamente esse texto para um momento provavelmente de aflição na vida de muitos, e claro, por que não dizer na nossa. E quando a gente fala desses momentos, né, existe ou vai acontecer na nossa vida uma tristeza profunda na nossa alma. A tristeza na alma, ela muitas vezes é difícil de nós estarmos controlando. Não tem como, muitas vezes, nós impedirmos, nós colocarmos um obstáculo, uma barreira na frente da tristeza da alma para que ela não acometa as nossas vidas, porque é uma ação interna. E por mais que nós venhamos a nos esforçar para que ela não venha, não chegue até nós, às vezes nós não conseguimos. E em meio a tudo isso, muitas vezes as pessoas até que numa tentativa bem intencionada, e eu lembro aqui do caso de Jó, quando Jó foi acometido daquela tragédia, daquela situação difícil, os amigos de Jó se aproximaram dele no intuito de consolá-lo ou de tentar promover um alívio na vida dele, só que aqueles amigos de Jó usaram argumentos como se esses argumentos fossem fáceis para que Jó pudesse então deter e barrar todo aquele sofrimento. Então muitas vezes quando nós nos aproximamos de pessoas para, quem sabe, procurar amenizar o sofrimento na vida delas, nós usamos talvez argumentos como se aquela reação fosse simples e fácil na vida das pessoas, mas não é. Nós sabemos que a tristeza na alma, o sofrimento da alma, é uma situação difícil e incontrolável. E aí a situação muitas vezes, nesse ímpeto, nesse intuito nosso de ajudar, pode prejudicar. Então o que nós precisamos pensar nesse momento? O que eu, você precisamos pensar nesse momento? Eu quero me valer tão somente do versículo 2, porque o versículo 2 traz para nós algumas lições, e lições extremamente profundas. O profeta Isaías diz assim: eis que Deus é a minha salvação. Então a primeira atitude minha, a primeira atitude sua, primeira postura nossa, é nós estarmos declarando com todas as letras: Deus é a minha salvação. Por mais que eu possa entender o objetivo ou a intenção das pessoas em tentar amenizar alguma coisa relacionada a nós, por mais que eu queira entender a iniciativa de empatia dessas pessoas, mas nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer: Deus é a minha salvação. É nele que nós vamos nos apegar. É a ele que nós vamos, portanto, depositar as nossas vidas, estabelecer esse relacionamento estreito de confiança, esse relacionamento de uma postura em que nós temos comunhão com ele, comunhão extremamente forte. Por isso que o profeta aqui está dizendo para nós: eis que Deus é a minha salvação. Então, é importante que nós venhamos a declarar isso. Segunda lição, nesse único versículo, o segundo versículo, ele diz assim: confiarei e não temerei. Aqui a gente pode aprender duas coisas básicas, a da confiança e a de não temer. Mas é fato, irmãos, que os momentos aflitivos nos enchem de temor. E agora o profeta Isaías, então, nesse cântico esperançoso, bonito, de louvor a Deus, um cântico que nós cremos que todos nós estaremos entoando no dia da nossa salvação, na concretização dela. Aí o salmista, melhor dizendo, o profeta Isaías agora está dizendo que
confiarei e não temerei. Se eu declarei anteriormente, nesse mesmo versículo, que Deus é a minha salvação, eu agora declaro para a minha própria alma, para o meu coração, para a minha vida, eu declaro: confiarei e não temerei. Por maior que sejam as notícias negativas, por maior que sejam as situações se tornando um cerco contra a nossa vida, o profeta Isaías está dizendo: confiarei e não temerei. Eu quero pensar aqui na ideia de que agora esta estatística, estes números, têm se tornado mais familiares a nós. Num determinado momento, esses números estavam distantes de nós. Mas esses números agora começam a ter nomes. Nomes de pessoas que amamos, nomes de pessoas que estão bem ao nosso lado. E certamente essas coisas nos atemorizam, tiram a nossa paz e provocam em nós uma tristeza muito maior. Mas o profeta agora vai dizer para nós o seguinte: confiarei e não temerei. É dessa maneira que nós superamos, é dessa maneira que nós caminhamos, é dessa maneira que nós prosseguimos. Primeiro, Deus é a minha salvação, Deus é a sua salvação. Segundo, confiarei e não temerei. O que mais nós aprendemos aqui neste versículo único? Porque o Senhor, Deus, é a minha força. Então, é claro que nós buscamos forças nas pessoas, nós buscamos nos fortalecer mutuamente, nós buscamos nos fortalecer nas mensagens e reflexões, nós buscamos nos fortalecer nos conselhos das pessoas, até mesmo buscamos forças nas indicações das autoridades, dos médicos. Mas o profeta Isaías agora está dizendo para nós, porque na verdade é o complemento do que ele disse anteriormente, ou seja, Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor, Deus, é a minha força. As duas atitudes anteriores nossas, elas estão relacionadas a essa compreensão agora. Eu tenho Deus como a minha salvação em Cristo Jesus, eu confio e não temo. Por quê? Porque Deus é Ele, a minha força, é Ele que me favorece, é Ele que me sustenta, é Ele que me levanta. Se nós estamos até aqui, é porque Deus é que tem sustentado. Se nós temos conseguido superar tudo isso, é porque Ele, Deus, é a nossa força. Observe quantas e quantas lições preciosas aprendemos nesse único versículo. E são estas as circunstâncias que nós precisamos fazer encher o nosso coração. Muitas vezes nós nos voltamos para os informativos das reportagens que nos deixam mais tristes, e é lógico, nós precisamos assistir, ler, ouvir uma ou outra informação, assistir um ou outro noticiário jornalístico para nos mantermos informados. No entanto, essas circunstâncias não podem acometer a nossa vida de uma tristeza profunda da nossa alma. O profeta agora está dizendo que nós precisamos olhar para Deus e dizer: eu confio nele, Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque é o Senhor a minha força, o Senhor é que é a minha força. É por isso que a minha vida está estabelecida até aqui. Não são as informações negativas, os fatos negativos que me derrotarão ou que me derrubarão. Porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a sua força. Deus é a sua salvação. Jesus Cristo provou isso na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu pelos eleitos de Deus.
Jesus Cristo morreu por você, pelos escolhidos, por aqueles que agora continuam confessando e declarando ao Senhor como Salvador em suas vidas. Então, meus queridos irmãos, olhe para esse texto do capítulo 12 do profeta Isaías, os 6 versículos, esse cântico belo de louvor ao nosso Deus. Mas olhe para esse versículo 2, porque o salmista então diz assim, finalizando: o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e ele se tornou a minha salvação. Perceba que o profeta agora, ele está olhando para o futuro e confiante na salvação, entendendo que foi ele que estabeleceu tudo isso. E é ele que se tornou agora o motivo de cântico, esse cântico de louvor. Vamos traduzir o nosso sofrimento em cânticos de louvor. Vamos traduzir a nossa tristeza em cântico de louvor, à luz do que o profeta Isaías nos ensina. Vamos fazer com que isso sirva de testemunho, vamos fazer com que isso sirva de gratidão, porque Deus nos perdoou, Deus que estava irado contra nós, agora Ele nos perdoou, Ele nos livrou, diz o profeta que Ele nos livrou. Ele retirou a ira dele de sobre as nossas vidas e ele nos livrou, e isso agora estará servindo de testemunho. E aí ele diz: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então que essa seja a alegria que tome conta de nós. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Tudo isso o profeta quer que nós o façamos. E o versículo 6 diz assim: exulta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. O Santo de Israel é grande no nosso meio. Que ele nos abençoe, que ele abençoe a sua vida, que ele continue nos fortalecendo, que ele continue nos sustentando, no nome de Jesus. Vamos orar. Deus Santo, Deus Justo, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos pelo sustento que a tua palavra nos dá, pelo alimento que ela é e tem sido em nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós rogamos a continuidade do fortalecimento sobre as nossas vidas, que nós possamos declarar tudo isso, que o Senhor nosso Deus é a nossa salvação. Nós confiamos e não tememos, porque o Senhor é a força em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus, portanto, continue te abençoando e te sustentando todos os dias. Amém.